E aí a gente vai fazendo o tempo inteiro uma engenharia reversa. Eu penso no que eu quero, qual é o som que eu quero, então, qual é a sensação expressiva que eu quero? Para ter essa sensação expressiva, qual é o som que eu preciso? Para ter esse som, qual que é o ajuste muscular que eu preciso? Ou então, estou ouvindo um som aqui do meu aluno, o som desse cara está muito duro, o que será que está acontecendo fisiologicamente com ele? Ah, então esse som dele está muito duro, mas eu queria que ele cantasse uma coisa mais romântica. Então, o que eu preciso fazer? Nessa musculatura, para me dar esse som mais macio, para me causar essa sensação expressiva. E aí, brincando com isso, a gente começa a pensar em emoção, som desejado, qual que é a pressão subglótica, qual que é a pressão transglótica, o que eu vou fazer nessa minha garganta, qual que é a pressão supraglótica, o que eu vou fazer com esses meus articuladores. E aí a gente vai passeando nessa roda o tempo inteiro, com a gente ou com os nossos cantores. Ouvi um som duro, quero um som macio. Ah, beleza, ouvi um som duro, quero um som macio. O que eu preciso fazer fisiologicamente para deixar esse som mais relaxado? Será que é o fechamento? Será que ele está com muita sensação de oi? E eu preciso que ele tenha mais sensação de uou? Começa a inserir gatilhos. Ó, percebe aqui, ó, oi, 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 uou, uou, uou. Percebe que são sensações diferentes? Então, ó, me traz um pouquinho menos dessa sensação de oi, um pouquinho mais dessa sensação de uou. E aí você pode dar o nome que você quiser, mas o grande barato é que você consiga relacionar o tempo inteiro o ajuste que eu estou fazendo, o som que ele me entrega, qual a sensação expressiva que esse som causa. Até aí fazendo sentido para vocês? Conseguindo concatenar as ideias? Sim? 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 Maravilha. E aí, fazendo montando esses quadrinhos, né, de ajustes. Então, aqui é um workshop, a gente vai só falando, né, não sei se eu posso divulgar coisas da concorrência, mas dia 19 eu vou dar um curso sobre essa temática, que é a técnica como ferramenta da expressão, no Cefac, online também, e aí a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre essas questões, né, como é que a gente faz esses ajustes de fonte e filtro, como é que a gente empilha essas sensaçõezinhas para dar um som. Então, só experiências, só sugestões sonoras, quando a gente pensa em firmeza ou intensidade, deixa eu aumentar um pouquinho a minha tela para mim, só para eu poder ler exatamente o que vocês estão lendo. Vocês estão conseguindo ver minha tela, né? Show. Então, a gente pensando aqui, ó, em firmeza e intensidade, eu posso pensar na fonte com um modo de fonação ou um fechamento mais intenso, ou seja, e aí vamos testando comigo, tá? Para não ser só uma loucura minha aqui, a gente ir vendo se faz sentido. Então, a gente pensaria, intensidade, um oi, 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 faz para mim. Oi, 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 É mais oi. pouquinho. O filtro, a gente vai pensar num articulador afinado para o escuro, vamos pensar em U, U, oi, 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 oi. Não dá uma sensação de mais firme, né? Se eu for falar oi, oi, eu não quero que isso aconteça novamente, eu quero que vocês participem aqui, né? Então, se a gente começou a montar um arranjozinho aqui, a gente começa a ter uma sonoridade similar. Se eu for pensar, aí aqui tô falando de condução de sílaba tônica, aí se eu vou fazer ela mais acentuada, eu não quero que isso, ou se eu vou prolongar, eu já passo uma sensação de mais acolhimento. Então, falando de acolhimento aqui, eu posso pensar num fechamento um pouco mais leve, ele não tem tanto ou ele já está mais uou, né, um pouco mais leve, um filtro que de repente me afina, não tão brilhante, mas uma coisa mais equilibrada, e uma condução prolongando. Eu falo, oi, gente, ai, que delícia estar aqui com vocês. Nossa, é incrível. Aí, o que eu modifiquei? Eu fiz mudanças fisiológicas aqui, de estruturas de fonte, filtro, mudei pressão, né, subglótica, e aí eu causo uma sensação expressiva diferente em vocês. Confere? Sim? E não é nada muito misterioso nem mirabolante, né? A gente consegue perceber isso de uma forma bem, bem tátil, bem palatável, sim? Ok. E aí coloquei outros exemplos aqui sem esmiuçar tanto. Então, se a gente pensar na animação, é um fechamento moderado e uma coisa mais afinada para brilhante. E aí, galera, nossa, tá incrível, foi muito legal. Cara, esse workshop é o máximo, eu estou muito satisfeita. Então, eu coloquei mais brilho na minha voz, eu dou uma sensação de que eu estou um pouco mais animada. Então, você imagina a Ivete cantando arerê, arerê, um Robin Love, né? É animado. E o que a gente escuta muito isso na música pop.
se você olhar a música pop, ela tem muito disso, porque a animação, vamos lá, é sempre muito brilhantezão. Se eu pensar em tristeza, em melancolia, às vezes eu já uso um filtro um pouquinho mais suave, um chiaroscuro também um pouco mais equilibrado. Se eu for falar de um drama, eu também já falo de um fechamento um pouco mais intenso. Eu não quero, meu Deus, olha você fazendo isso aí de novo comigo. A raiva, eu já posso pensar em alguma coisa também mais intensa. Em drives, que foi o que eu fiz ali em cima, né? Eu não quero que isso aconteça. Então, o drive, ele passa. Então, tudo que a gente pendura na nossa voz vai causar sensações diferentes. E aí o rolê é a gente começar a ter consciência disso. E aí empodera demais a nossa interpretação e também a nossa comunicação. E aí falando ali da afetividade, da sensualidade, é o quê? O twang é a nasalidade, ela traz uma coisinha de que delicinha, ai, que bonitinho, né? Então, quando a gente bota essa nasalidade, ela traz essa coisinha da afetividade, que foi até o que a Liege falou ali no primeiro momento. E eu acho que eu vou ter um videozinho onde a gente vai ouvir isso, porque a ideia é que a gente consiga ouvir esses sons e decupar essas sensações. E aí a gente consegue montar o que a gente quiser. E aí eu fiz um bloquinho aqui, que o que a gente vai fazendo é arranjos, né? A gente vai linkando. Então é um filtro X com ressonador Y, que me dá uma sonoridade delta, enfim, ou alfa. E aqui, ouvindo voz. Então, o que eu queria que vocês fizessem? Quando a gente for ouvir esses videozinhos, eu queria que vocês tentassem, apesar de a gente ter passado bem rapidinho, mas que vocês tentassem ouvir pensando nisso. O que está acontecendo com fonte? O que está acontecendo com filtro? Será que eu estou percebendo mais raiva? Estou percebendo menos raiva? E a gente vai fatiar isso ainda mais, tá? Para melhorar essa percepção de vocês. Então, vou compartilhar aqui. Então, a gente vai fazendo momentos diferentes. Já vou pincelar alguma coisa. Queria que a gente olhasse. Que ela faz... ela dá valor diferente para algumas palavras. Ela começa com uma sensação mais intensa, depois ela vai ficando mais chateada e ela vai mudando essas sensações sonoras, tá? Então, lembrando que o nosso raciocínio é o que está acontecendo com a minha garganta, que som que está me entregando, qual é a sensação expressiva. Vou deixar algumas músicas aqui. Te adorando pelo avesso. Mudou agora, ó. Pra mostrar que eu sou. Mudou o modo de fonação, mudou o fechamento. Até provar que ainda sou. E aí a gente começa a ouvir ajuste e emoção. Aqui ela tá com raiva. Um drive, mais intenso. E não precisa se mexer. Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui. Bom que você chegou pra ficar pra sempre. Com você é mó paz, com você é mó paz. Bom que você chegou, hoje é diferente. Com você é mó paz, é tudo que me atrai. Tô fechada contigo, tem muita fé pra isso. Teu abraço é abrigo, me tira o juízo do que eu... Então, conseguimos ouvir agora, começar a ouvir ajuste, som e emoção? Todo mundo começou a ouvir agora, a partir de agora, né? Então, ouvi som, aí eu ouvi emoção, ouvi ajuste e ouvi som. Com esses, de posse desse tipo de informação, eu consigo criar o que eu quiser. Né? Claro que com o estudo não é magia, né? Não é 3 coisinhas de pirlim-pim-pim. Com o treino a gente vai desenvolvendo isso. Legal, então a gente vai passeando com eu gosto de dizer que é zoom in e zoom out o tempo inteiro. Então uma hora eu tô aqui, ó, zoom out, ouvindo a expressão, ouvindo a emoção, tive um problema técnico, aproximo, entendo tecnicamente o que aconteceu, resolvo esses ajustes, volto para o zoom out. O que é o zoom out? Escuto a cena. O nosso foco é a cena. É o que eu quero passar. Então, eu vou passeando, vou transitando o tempo inteiro entre momentos de zoom in e zoom out. Ou seja, uma hora que eu estou olhando só para a minha cena, para a minha expressão, outra hora que eu estou olhando para essa técnica. Se eu tiver só zoom in, provavelmente a minha expressão vai ficar dura.
Se eu estou só zoom out, eu vou estar uma loucura tecnicamente. E aí a gente vai percebendo que nós temos fases de aprendizado e a gente vai estar o tempo inteiro transitando por essas fases. A primeira fase é a incompetência inconsciente, ou seja, não percebo nada, não sei corrigir nada, estou só ali fazendo. Depois, que eu acho que é a fase mais desafiadora, a gente entra na incompetência consciente, ou seja, putz, percebi que está errado, errei de novo, mas eu ainda não consigo acertar. Quando eu estou nessa fase, eu já estou mais avançado do que no anterior, que eu não via nada. Às vezes a gente escuta muito, falar assim, o que você gosta na sua? Não gosto de nada. Não gosto de nada, você não vai chegar em lugar nenhum. Né? Eu tenho que saber, não gosto porque ela é estridente. Ou então não gosto porque parece que eu sou eu tenho voz de taquara rachada. Beleza, voz de taquara rachada? O que será que essa pessoa quer dizer com voz de taquara rachada? Tenho médio demais, ou eu quebro. Né? E aí, se eu começo a perceber, mesmo que eu não saiba movimentar ainda, eu já consigo ter consciência, incompetência consciente. Depois da incompetência consciente, eu passo a ter a competência consciente, ou seja, eu penso, eu me concentro, eu acerto, passo um mosquito, eu me distraio, erro. E a gente fica o tempo inteiro transitando por essas fases, até que a gente chega na competência inconsciente, ou seja, não estou pensando em nada, estou acertando. Então, o tempo inteiro que a gente está tirando uma música ou estudando, a gente vai transitar por essas fases. Uma hora eu não percebi nada, depois eu percebo, mas não consigo corrigir, depois eu estou concentrada, certo, me distraio, não. E aí, a partir de repetições conscientes, eu vou criando essa competência inconsciente. E aí a gente fala disso, que é criar e desenvolver capacidade de abstração, que foi o que a gente acabou de fazer, que é ouvir sentimentos, timbres e texturas. Né? Conseguimos ouvimos o sentimento, ouvimos o timbre e ouvimos a textura, e aí a gente estudando um pouquinho mais da parte de fisiologia e de técnica, eu começo a ouvir ajustes. Então, isso é interessante para quem é fonoaudiólogo, é interessante para quem é professor, e é interessante para quem é cantor também. Porque aí eu passo a ouvir a música como um instrumentista ouve. Peraí, esse aqui é tom menor. Esse aqui é tom maior. Eu ouvi um sonzinho de tom maior, eu ouvi um sonzinho de tom menor, eu ouvi um sonzinho de diminuto, eu ouvi um sonzinho de acorde com sétima. Então, você vai ouvir, eu ouvi que esse ajuste aqui está com um fechamento mais suave. Eu ouvi que aqui ele está fazendo algum movimento de articulação que deu uma coisa mais brilhante. Então, eu começo a ouvir sentimentos, timbres e texturas. E aí eu digo que interpretar é amaciar a técnica, lapidar pequenos pedaços de dinâmica, contornar frequências, conduzir palavras, amolecer as linhas rígidas das regras científicas e traduzir em sensações sonoras os sentimentos. Desenhar imagens mentais e personificar os pensamentos. Trazer o abstrato para o mundo concreto dos acontecimentos. Então, é isso que a gente vai fazendo quando a gente está falando de interpretar. E o que a gente vai fazendo o tempo inteiro são equilíbrios e sobreposições de memórias e ajustes. Eu memorizo, entendi, oi, com uou, oi. Então, you, yeah. Então eu vou memorizando coisas e vou empilhando uma coisinha em cima da outra para trazer uma sensação. Seguir.